Ele estava dentro da casa. Dormia sob o mesmo teto. Servia o café da manhã. Abria a porta do carro. E ninguém, absolutamente ninguém, imaginava quem ele realmente era. Mas existe um detalhe. Um único detalhe que vai mudar tudo o que você pensa sobre essa história. E eu vou guardar esse segredo até o final desta análise. Porque quando você descobrir, você vai entender que o que parecia ser a história de um simples mordomo era na verdade o golpe mais calculado, mais frio, mais elegante que essa novela já produziu. Prepare-se. Porque hoje a gente não vai apenas assistir. A gente vai dissecar. Existe um tipo de ser humano que aprende muito cedo uma verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem encarar, que o anonimato é a arma mais poderosa do mundo. Não o dinheiro, não a beleza, não o poder declarado. O anonimato. A capacidade de estar na sala, ver tudo, ouvir tudo, e não ser visto como ameaça. Jonas entendeu isso. E usou essa compreensão com uma precisão cirúrgica que beirava o gênio. Pense bem. Qual é a pessoa mais invisível dentro de uma mansão? O mordomo. Aquele que serve, que obedece, que abaixa a cabeça. Aquele que as madames olham sem realmente ver. Jonas escolheu esse papel conscientemente. Ele não caiu naquela casa por acidente. Ele entrou pela porta da frente vestido de humildade, enquanto carregava por dentro uma fortuna que essas mulheres nem conseguiriam sonhar. Mas todo arquiteto do silêncio tem um ponto de pressão. E o ponto de pressão de Jonas tinha nome, perfume caro e uma audácia que incomodava o próprio ar ao redor. Isabelle Bresson não era burra. Era voraz. E existe uma diferença fundamental entre essas duas coisas. A burrice é por impulso. A voracidade é por faro. E o faro de Isabelle latejava toda vez que Jonas entrava no cômodo. Havia algo naquele homem que não se encaixava no uniforme que ele usava. Uma postura que escapava. Uma calma que não era servil, era calculada. E ela sentiu. Antes de ter qualquer prova, ela sentiu. Foi por isso que Norival entrou em cena. O momento em que Isabelle posicionou aquele homem na rua, escondido atrás de carros e esquinas, revela muito sobre o estado psicológico dela naquele ponto da história. Ela não era mais apenas ambiciosa. Ela estava desesperada. Desesperada de uma forma específica e corrosiva, a de quem sente que há riqueza perto e não consegue tocá-la. Essa sensação, psicologicamente, é uma das mais perturbadoras que existem. Mais do que a pobreza em si. Porque a pobreza sem referência é apenas privação. A pobreza ao lado da abundância é humilhação. E Isabelle não conseguia mais suportar aquela humilhação. Então Norival seguiu Jonas. E Jonas sabia que estava sendo seguido. Preste atenção nesse detalhe porque ele é fundamental para entender quem Jonas realmente é. No carro, indo em direção ao Porto de Santos, ele olhou para o retrovisor e disse a si mesmo que em poucos minutos tudo estaria nas suas mãos. Ele não estava nervoso. Não estava olhando pelos ombros com medo. Ele estava satisfeito. Quase entretido. Como se a perseguição de Isabelle fosse apenas mais uma peça num tabuleiro que ele havia montado com anos de antecedência. Isso não é inocência. Isso é controle absoluto de narrativa. O Porto de Santos não é apenas uma locação. É um símbolo. É o ponto de entrada. O lugar onde o que estava escondido no outro lado do mundo finalmente toca o chão brasileiro. E Jonas foi até lá com óculos escuros, olhando pro relógio, consciente de que estava sendo observado, e não mudou uma vírgula do seu plano. O carro que ele retirou da alfândega não era apenas um veículo de luxo. Era um cofre sobre rodas. 300 milhões de dólares distribuídos com maestria dentro da estrutura do automóvel. Nos pneus. No assoalho. Nos espaços que nenhum inspetor desatento encontraria. Importado da Europa, com documentação perfeita. Entrada no Brasil dentro da lei. Porque Jonas não era apenas milionário. Ele era milionário com método. Enquanto Norival corria de volta para contar a Isabelle o que havia descoberto, ela ainda estava vendo a ponta do iceberg. E nem sabia disso. A cena em que Isabelle coloca a fita no quarto de Jonas e revela que tem imagens da propriedade em Jundiaí é um daqueles momentos em que a vilã acredita que está no controle da partida, enquanto o adversário já está 3 movimentos à frente. Ela chegou com o que achava ser um trunfo devastador. A propriedade. Os bens. O nome de André. A herança que ela julgava lhe pertencer por direito de sangue e de sofrimento. Mas Jonas respondeu com uma palavra que a cortou mais fundo do que qualquer acusação. Nada. Você não tem direito a nada, Isabelle. Psicologicamente, existe algo muito revelador no comportamento de Jonas naquele confronto. Ele não gritou. Não tremeu. Não barganhou. Ele enunciou a verdade como quem lê um artigo de lei. Com a serenidade de quem sabe que a propriedade foi transferida para o seu nome antes do casamento de André com aquela mulher.
com a certeza de quem não precisa de aprovação para saber que está certo. E isso, para Isabelle, foi mais perturbador do que qualquer ameaça, porque ela sabia provocar pessoas inseguras, sabia manipular pessoas culpadas, sabia dobrar pessoas que precisavam dela. Mas Jonas não precisava de absolutamente nada que ela pudesse oferecer. E essa independência, essa imunidade ao poder dela, era a coisa que Isabelle menos conseguia suportar no mundo. Se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir nessa análise é exatamente o momento em que tudo desmorona de uma vez só, e você não vai querer perder nenhum segundo disso. A noite trouxe outro confronto. Desta vez na sala, com Isabelle jogando bolsa, acusando, ameaçando. Yes, impassable. Como uma parede que não cede não por rigidez, mas por fundação. E então Laurinha apareceu. Laurinha é um personagem que opera em um estado constante de controle ilusório. Ela acredita que sabe o que acontece dentro da sua casa porque é a sua casa. Porque as regras são as dela. Porque as pessoas ao redor dependem dela. Essa crença é, ao mesmo tempo, a sua força e o seu ponto cego. Porque a verdade é que a casa de Laurinha havia se tornado, há tempos, um palco onde outros escreviam o roteiro. Quando ela entrou na sala e viu o confronto entre Jonas e Isabelle, ela exigiu a verdade. E Isabelle, com a criatividade desesperada de quem está improvisando numa situação que saiu do controle, jogou a mentira mais absurda e mais eficaz ao mesmo tempo. Disse que ela e Jonas tinham um caso. Jonas ficou estupefato. Isabelle calculou que uma mentira escandalosa desviaria a atenção do que realmente importava. E funcionou, por alguns minutos. Mas Laurinha não era ingênua o suficiente para engolir aquilo completamente. Ela chamou Jonas em particular. E aí aconteceu uma das conversas mais tensas e reveladoras de toda essa trama. Laurinha deu um ultimato. Ou Jonas falava a verdade, ou estava fora da casa. E Jonas, encurralado entre dois segredos que não podia revelar completamente, escolheu revelar o menor deles para proteger o maior. Disse que estava ali pela filha. Pela Paula. É uma jogada brilhante do ponto de vista da manipulação emocional. Não porque seja mentira absoluta, mas porque é verdade suficiente para soar convincente, e ao mesmo tempo verdade incompleta o suficiente para esconder o que realmente importava. Jonas estava ali pela herança de 300 milhões. Pela missão que carregava. Pelo compromisso com pessoas que Laurinha nem sabia que existiam na história. E enquanto Laurinha processava a informação sobre Paula, Jonas já estava planejando o próximo passo. A sequência com Caio é onde a máscara cai completamente. E a forma como ela cai diz tudo sobre o caráter de Jonas. Ele poderia ter ficado com o dinheiro. 300 milhões de dólares, importados da Suíça, dentro da lei, num carro que estava legalmente no seu nome, numa propriedade que era legalmente sua. Ninguém ao redor tinha provas suficientes para questionar nada. Isabelle suspeitava, mas não tinha poder jurídico. Laurinha não sabia de nada. O sistema havia sido burlado com elegância. Jonas poderia ter desaparecido. Mas não desapareceu. Ele foi buscar Caio. Levou o professor até a mansão. E com a calma de quem cumpre um rito sagrado, mostrou o carro. Pediu ajuda para trocar o pneu. E deixou Caio encontrar o dinheiro sozinho. Pense no que isso significa psicologicamente. Jonas não anunciou. Não fez discurso. Não pediu aplausos. Ele criou a condição para que Caio descobrisse. Para que o impacto fosse genuíno. Para que a surpresa fosse real. Isso não é apenas generosidade. É uma forma muito específica de amor. O amor de quem sabe que o que você dá com alarde pesa menos do que o que você deixa a pessoa encontrar por conta própria. 300 milhões de dólares. Dentro de pneus e assoalho. Pertencentes a Maria do Carmo, a Mariana e a Caio. Pessoas que haviam sido espoliadas, humilhadas, deixadas para trás pela engrenagem cruel dos ricos que nunca são responsabilizados. Julian Sorrell, o amigo suíço, havia guardado aquele dinheiro com a honestidade que Jonas descreveu como característica de um bom suíço. E Jonas havia agido por conta própria, em silêncio, sem pedir permissão, sem esperar aprovação. Porque algumas coisas certas só acontecem quando alguém decide que elas vão acontecer, independente do custo pessoal. A cena da entrega na casa de Laurinha é onde Jonas finalmente fecha o círculo. E que fechamento! Ele reuniu todos. Os beneficiários, os vilões, os testemunhos, e apareceu com a caixa nas mãos como quem entrega não apenas dinheiro, mas um veredicto. Maria do Carmo abriu e chorou. Mariana ficou em estado de choque. Caio vibrou. Renato, previsível na sua vilania estrutural, declarou que o dinheiro era seu e saiu furioso. Isabelle,
Naquele momento raro de silêncio, calculou em segundos o tamanho do erro que cometera ao não imaginar que Jonas era o detentor daquela fortuna. E Laurina? Laurinha entrou em colapso. Porque a mulher que controlava tudo acabava de descobrir que havia vivido com um milionário disfarçado de mordomo sob o seu próprio teto. Que havia mandado, humilhado, exigido. E que tudo aquilo havia sido suportado com paciência e desprezo silencioso. Jonas então disse a frase que encerra o personagem com a precisão de um bisturi. Eu nunca fui só um mordomo. Não é uma declaração de superioridade. É uma constatação de facto. O uniforme era fantasia. O papel era estratégia. O que Jonas sempre foi, estava por baixo de tudo isso. E agora estava visível para todos que haviam escolhido não enxergar. Ele entregou o uniforme. Entregou o pedido de demissão. E foi embora da mesma forma que havia chegado, com uma calma que beirava o sobrenatural. Agora chegou o momento de resolver o que ficou em aberto no início dessa análise. Qual era o detalhe? O único detalhe que mudava tudo. Não era o dinheiro. Não era a propriedade. Não era o segredo sobre Paula. Era o seguinte. Jonas sabia desde o primeiro dia que estava sendo observado. Sabia que Isabelle suspeitava. Sabia que Norival seguia. E mesmo assim, foi ao porto. Buscou o carro. Trouxe o dinheiro. Porque ele precisava que Isabelle descobrisse sobre a propriedade. Precisava que ela se movesse. Que revelasse o que sabia sobre André. Para confirmar que os bens estavam onde ele pensava. Para ter certeza antes de agir. Isabelle, ao tentar desmascarar Jonas, na verdade, estava ajudando Jonas a completar o plano. A perseguição de Norival foi parte do script. Não do script de Jonas explicitamente, mas Jonas a usou. Deixou que acontecesse. Calculou as consequências. E seguiu em frente. Isso é o que separa os personagens que jogam xadrez dos que jogam damas. E agora, 3 teorias para o que vem depois. Primeira, Renato não vai aceitar a derrota. Ele vai tentar provar juridicamente que o dinheiro de Julian Sorrel pertence a outra pessoa. Que a transferência foi ilegal. Que Jonas não tinha autoridade para fazer o que fez. E vai descobrir, com uma amargura enorme, que Jonas fechou cada porta antes de abri-las. Segunda, Isabelle vai tentar uma aproximação com Jonas agora que ele revelou ser milionário. Ela não desiste. Muda de estratégia. O que era ameaça vai se tornar sedução. Porque Isabelle não tem princípios fixos, tem objetivos fixos. E um objetivo com 300 milhões de dólares ao redor vai reaparecer com um vestido diferente. Terceira, e mais perturbadora. A pessoa misteriosa com quem Jonas falava ao telefone ainda não entrou em cena de verdade. Aquele homem que Jonas disse ser muito perigoso. Aquele para quem Jonas pediu cuidado. Essa é a peça que ainda não foi revelada. E quando essa peça aparecer, o jogo muda de nível mais uma vez. Porque Jonas pode ter entregado os 300 milhões. Mas o jogo ainda não terminou. E a maior questão que fica no ar não é o dinheiro. É a seguinte: o que um homem que age dessa forma quer de verdade? Poder? Já tem. Dinheiro? Já tem. Reconhecimento? Abriu mão dele por anos. O que Jonas quer, talvez seja a única coisa que o dinheiro nunca comprou para ninguém. Justiça.